Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco e abrir esse quadro novo tão incrível e vai falar principalmente sobre por que se deve investir na internet. Bora lá? Bom, meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu queria te dizer que hoje a gente inicia um quadro muito importante aqui no canal. Na verdade, hoje a gente dá nome a esse quadro, que já tem alguns vídeos, né, não especificamente sobre, mas que tratam exatamente sobre esse assunto, que é, gente, a criação de conteúdo a partir das duas perspectivas, tanto de quem cria quanto quem consome. Mas hoje eu vim falar com vocês e dar título realmente para esses vídeos, que vão se chamar Papo de Criador, tá? Esse é mais ou menos o quadro que a gente vai ter aqui no canal, falando sobre perrengues, falando sobre a vida do criador de conteúdo fora das telas também, porque a gente precisa discutir sobre essas questões e todas essas coisas. Mas antes, caso você não seja inscrito, inscreva-se aqui no canal para continuar acompanhando todos os conteúdos, tá? Não esqueça também de ativar as notificações para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. E principalmente, deixa o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje. Agora, sem mais enrolação, tá? Bora falar sobre todas essas coisas no vídeo de hoje. Bora lá. Bom, meus amores, para começar, a gente precisa entender que a gente lida com redes sociais, né? E qual que é o conceito da rede social? É ter um lugar abrangente onde várias pessoas socializam, né? Uma rede de socialismo, de socializar, na teoria, né? Porque a gente sabe que na prática não é exatamente assim que funciona. Mas na teoria, no conceito, seria isso, né? Um lugar onde as pessoas podem socializar, conversar, se relacionar, partilhar suas ideias, seus pensamentos, né? Compartilhar um pouco da sua vida também através das suas fotos, dos seus vídeos, dos seus posts, das suas frases motivacionais. Se a gente olhar para o começo das redes sociais, a gente vai encontrar esse lugar ainda, né? Se a gente olha para o Instagram, sei lá, há 10 anos atrás, ou não, menos eu acho até. Acho que se a gente olha para o Instagram há 5, 6 anos atrás, a gente consegue ver essa rede social, né? Que as pessoas socializavam, era muito mais sobre a foto que postava de uma viagem, era muito mais sobre uma selfie do dia que você postou e gostou, do que simplesmente sobre produzir um photoshoot ou um photodump, mesmo que despretensioso, para fazer um post belíssimo, engajar no seu feed, blá 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 e lá lá. Tá, olhando para essa rede social, agora a gente tem que encarar uma outra perspectiva. Que a rede social hoje, ela se tornou um ambiente de trabalho, né? Eu, particularmente aqui, lido muito com isso, assim. Existem redes e redes, obviamente, né? Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Tem agora as redes de áudio, como o Spotify, do podcast, essas coisas. Claro que cada rede vai se adaptando, eu esqueci de falar do TikTok, tem o TikTok também. Cada rede vai se adaptando e se entremeando dentro das perspectivas dos criadores que ali estão, né? Por exemplo, eu tava até comentando esses dias com uma outra amiga minha, criadora de conteúdo. Existem conteúdos que a gente, enquanto criador, entende que a gente quer muito fazer, que a gente quer muito colocar em prática, lá lá lá. Mas olhando para as redes e para os algoritmos e ideias de cada rede, a gente entende que cada conteúdo não se adapta ou tem que se adaptar para aquela rede. Por exemplo, se eu trago esse conteúdo aqui, eu teria que condensar ele muito, tipo, colocar ele bem arrumadinho, bem pequenininho, para conseguir colocar, por exemplo, num Reels de 1 minuto e meio, ou num TikTok de 1 minuto e meio. Porque esse é o formato que a plataforma me oferece, né? Olhando para o Instagram, falando do Reels e olhando para o TikTok. Mas olhando para cá, para o YouTube, eu consigo trazer esse conteúdo muito mais expansivo, eu consigo conversar com vocês, eu consigo falar sobre isso de forma muito mais abrangente, para que seja um diálogo muito mais saudável, né? Porque eu particularmente não gosto de resumir as coisas, não sou a pessoa que gosta de resumir na verdade, real, assim. Acho um saco ficar resumindo as coisas. Então eu gosto de falar o que eu tenho que falar, da forma que eu tenho que falar, com o tempo que eu quero falar e usar desse tempo da melhor forma possível, porque eu acho que às vezes é melhor, sabe? A gente abrir esse espaço, a gente falar sobre essas coisas. Então, olhando para a internet, não só como uma rede social, mas também, mas olhando principalmente como um espaço de trabalho, um ambiente no qual existe um trabalho, a gente precisa entender que cada formatação exige um conteúdo, cada conteúdo exige um criador,
cada criador exige um nicho, uma plataforma, e se a gente for entrando nessas lacunas, a gente fica surtado, porque a cada dia um viral aparece, uma música no TikTok surta, e aí eu tenho que fazer trend dessa música, e aí outro criador vem com outra ideia, e blá, blá, e aí se a gente ficar realmente olhando para todos os lugares, se comparando com tudo que a gente vê, a gente enlouquece. Então olhar para para essa rede social como espaço de trabalho é muito monopolizar esse espaço, sabe? É muito olhar pra isso e entender que, meu Deus, eu não tô lidando com pessoas, eu tô lidando com concorrentes, porque é muito isso que, se a gente for olhar nessa perspectiva direta, né, olhando na leitura específica, a gente tá lidando com outros criadores que podem tomar um espaço que talvez fosse nosso. É algo que eu acredito? Não, eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua originalidade, e se não tem, corre atrás disso e faz a partir disso. E eu acho que a internet não é exatamente, né, tá muito longe, na verdade, de ser um lugar para todo mundo, mas está no caminho, no processo de se tornar um lugar mais abrangente, onde cada uma pessoa pode usar da sua originalidade para criar, para produzir, para fazer dali o seu espaço de trabalho realmente. Tá, já que a gente está falando de espaço de trabalho, olhando para um trabalho profissional, né, de carteira assinada, a gente tem lá as horinhas que a gente trabalha, olha lá o fulano, vai, assina, baixa a carteira, bate o ponto lá. Mas olhando para a internet, as coisas não funcionam geralmente assim. Para quem é criador de conteúdo sabe que a gente tenta controlar, né, cronometrar também o tempo que a gente trabalha. Tipo, sei lá, por exemplo, hoje eu tô gravando um vídeo e eu fiquei das 9 às 12 gravando. Então esse é mais ou menos o tempo que eu trabalho. Mas, se eu olho para além, gravar um story e falar do meu dia a dia também é trabalhar. E se eu olho para isso, praticamente, sei lá, de 15 em 15 minutos eu tô trabalhando. Porque eu tô gravando story, eu tô postando alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa. E aí fora as vezes que, tipo, a gente maratona conteúdo em fim de semana. No trabalho normal, geralmente as pessoas não trabalham no fim de semana. E eu já me peguei vezes que, tipo, eu gravei um vídeo na sexta, editei o vídeo no sábado e editei o outro vídeo no domingo. A gente olha pra isso e entende que a rotina de trabalho do criador de conteúdo ela é muito puxada. Porque ela é muito abrangente, sabe? Tipo, às vezes a gente nem precisa exatamente estar trabalhando no lado específico da palavra, né? Tipo, editando um vídeo ou fazendo alguma coisa. Mas, tipo, eu tô assistindo uma série, aí eu olho pra maquiagem daquela série, eu falo, interessante, vou querer fazer alguma coisa igual. Aí eu paro a série pra pensar no conteúdo que eu vou fazer com a maquiagem que eu vi lá. E aí eu tô trabalhando ainda. Eu tô pensando nessa perspectiva. Então, despertar essas ideias e entender essas questões é muito importante pra gente enquanto criador de conteúdo e pra vocês enquanto pessoas que nos assistem, porque aí a gente se liberta e entende muitas coisas, sabe? De verdade, porque, tipo, eu lembro que quando viralizou aquele vídeo da Vanessa Lopes falando que, tipo, eu acordo e eu gravo 3 TikToks, aí eu almoço e edito mais 3 TikToks, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que ela dizia, mas era alguma coisa nesse sentido. As pessoas acharam um absurdo, que não sei o que, tem que cancelar ela, porque ela tá falando como se fosse um peso gravar 3 TikToks, e realmente, cada um sabe da sua ideia, cada um sabe da sua perspectiva, se é um peso, se não é um peso, não vou ser eu que vou dizer. Mas olhar pra aquilo me deu muita angústia, assim, porque eu fiquei pensando, gente, eu sou exatamente assim, sabe? Tipo, eu almoço, eu gravo story, e aí depois eu vou fazer alguma coisa de estudar, mas aí depois eu vou ver uma maquiagem que eu quero fazer no outro dia. E aí eu olho uma referência de maquiagem enquanto eu tô estudando, eu paro de estudar pra anotar aquilo e fazer o conteúdo. E, tipo, é um caminho, é um ciclo sem fim se a gente não prestar atenção. Sabe, tipo, às vezes, em vários momentos eu já precisei, tipo, desligar o meu celular e, sei lá pra, né, PQP, e fingir que eu não existo enquanto criador de conteúdo pra esquecer realmente o trabalho. Porque, tipo, se eu tiver rolando meu feed, eu vou lembrar que eu criei conteúdo, eu vou querer postar um story, eu vou querer ver uma maquiagem que eu vou reproduzir, eu vou, sabe, é um mecanismo já tão colocado dentro da gente que é autorreprodutivo, sabe, é algo muito... Eu tenho que ver, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que postar, eu tenho que interagir. E não é assim. A gente sabe que não é exatamente assim que funciona, mas na maioria das vezes, infelizmente, se torna esse mecanismo sem fim. Tá, e se a gente olha para o investimento da internet, já interagindo com a questão de que é um espaço de trabalho, pensando no tempo de trabalho que a gente vive, na rotina, né? Como é que fica o retorno financeiro, né? O dinheiro, a gente tá falando exatamente disso agora. Quando a gente pensa em investimento, a gente pensa num retorno, não é verdade? Na internet as coisas são muito difíceis nesse sentido, porque, por exemplo,
vamos lidar plataforma a plataforma. Vamos começar aqui com o YouTube. Para ter um retorno financeiro vindo da plataforma mesmo, com o YouTube, você precisa ter 1000 inscritos. Para começar a monetizar o seu canal e aí conseguir uma taxa de visualizações para poder sacar esse dinheiro, né? E converter, no caso, porque não é exatamente reais. Mas, para conseguir 1000 inscritos, você precisa produzir muito. Eu, particularmente, não conheço ninguém que com menos de 10, 15 vídeos conseguiu 1000 inscritos, mesmo que a pessoa viralize os 10, 15 vídeos. Então, é uma produção desgastante, é um retorno que não vem fácil, muito pelo contrário, ele demora para vir. E se você não estiver preparado para esperar, você vai desistir no meio do caminho. Porque não é um retorno que vai tipo, eu vou gravar um vídeo hoje, amanhã eu recebo do AdSense e aí eu pago uma outra produção para fazer o vídeo. Não é assim, pelo menos ainda. Eu falo por mim, assim, tipo, recentemente eu bati 100 inscritos, estou muito feliz com isso, inclusive muito obrigado a todos vocês, porque vocês são incríveis, maravilhosos. Mas eu entendo que para monetizar o canal eu preciso de 1000, mas no momento essa ainda não é a prioridade. Ainda não vou botar uma meta no canal para fazer isso, porque muita gente faz isso também, né? E é importante também, porque cada um resolve as suas questões de conteúdo como precisa. Então, olhando pro YouTube, esse é o retorno que a gente precisa, mas de uma forma um pouco desgastante, né? Porque tem que produzir bastante para ter esse retorno. E mesmo depois que é monetizado, se as suas visualizações não têm uma média boa para a plataforma, você não consegue receber exatamente um bom valor por aquilo que você está produzindo. Olhando já para o Instagram, que não tem exatamente essa forma de monetizar como a plataforma do YouTube, a gente pode falar de parceria, de publi, né? De story pago, de publicação paga. Mas olhando para isso, a gente também precisa produzir muito. E às vezes a gente acaba pagando para produzir, assim, sabe? Tipo, eu já fiz várias vezes dessa, de comprar um monte de coisa para fazer o conteúdo. E geralmente eu tô investindo muito em look também esses tempos, né? Hoje eu tô assim, uma coisa bem conceitual. Eu vim pra isso hoje. Eu tô uma coisa bem conceitual. E eu tô investindo realmente muito em look, em acessório e nessas coisas. E olhar pra isso e pensar no retorno financeiro ainda é inexistente, sabe? Porque eu particularmente ainda não fechei uma publi assim de marca mesmo, nem com loja pequena aqui da minha cidade. Talvez pelo fato de eu ser um menino maquiado, a minha cidade é muito pequena. Obviamente a partir da postagem desse vídeo eu já vou ter me mudado, graças a Deus. Eu espero ir pra capital e conseguir interagir com marcas, se não grandes, mas pelo menos pequenas e estaduais, porque eu tenho muito amor pelo meu estado. Eu adoraria representar uma marca estadual, entendeu? Porque eu acho que tem um pouco a ver comigo, né? Um pouco a ver com o meu conteúdo, que fala sobre a potencialidade amazônica também. Então, tipo, olhar para esse retorno financeiro ainda é uma coisa inexistente, sabe? Entender que isso é um processo que demora é uma coisa que nem sempre a gente aceita também. Então, abrir essas coisas para você, enquanto pessoas que consomem esse conteúdo, é muito importante. Porque não é se vitimizar, não é colocar tipo, nossa, a gente paga pra produzir, muitas pessoas têm que fazer, deixar o like, blá blá. Não, é contar a realidade, sabe? Porque tipo, pra você que talvez consoma e um dia queira criar conteúdo, você já vai ter ciente dessas coisas, você já vai entender essas questões e já vai estar muito mais propício a falar sobre essas coisas, a interagir sobre essas questões, discutir sobre essas problemáticas, do que alguém que simplesmente entra pensando que o retorno vai ser com estalar de dedos, sabe? Então o meu papel real nesse tipo de vídeo, que vai ser um quadro fixo aqui no canal, que é o Papo de Criador. Inclusive eu quero trazer collabs com outros criadores, contando também outras perspectivas, as ideias dele, talvez contrapondo a minha, né, porque é sobre isso também. É colocar em xeque essas coisas, sabe? É colocar em xeque as problemáticas que a gente vive, os enfrentamentos que a gente passa, as dificuldades que a gente tem que ultrapassar para conseguir entregar minimamente esse conteúdo de qualidade aqui com vocês. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se esse vídeo ficou com um pouco de energia baixa, mas é porque o assunto é sério. Eu gosto realmente de tratar essas coisas com mais serenidade, mesmo que eu esteja, né, uma palhaçada aqui, com o cabelo e não sei o que, lá, mas é sobre isso também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão aí nos comentários, porque isso é muito importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Um beijão e até o próximo vídeo.